Vocês sentiram falta de alguém? Eu também, do secretário de Estado da Educação, que, convidado, não veio. A última vez que o secretário de Estado da Educação veio, ele passou tanto mal que eu fiquei preocupada. Aí, no dia seguinte, ele estava ótimo, fazendo até dancinha lá no evento de 23 milhões, né, no Movimento. Eu fiquei com um pesar enorme, eu fui achando que a culpa era minha, que ele estava passando mal porque ele estava na comissão de educação. Tá certo que ele estava convocado. Mas a vida é assim mesmo, né? Cheia de convites e de convocações. Você sabe melhor do que eu a diferença entre convite e convocação na Casa Legislativa. Estava convocado, estava passando mal, e passando mal de verdade. Eu estou comentando, mas não é uma ironia, ele realmente não estava bem. Mas no dia seguinte ele estava ótimo, fazendo até dancinha lá no evento de 23 milhões de reais. Mas o que são 23 milhões de reais diante de 348 milhões de reais de contratos com uma turma, aproveitando uma licitação, um pregão lá de São Paulo. Nós aprovamos, inclusive, um requerimento para convidar o secretário de Estado da Educação a vir dar esclarecimentos a respeito dessa adesão que ele fez a um procedimento lá de São Paulo, no valor de 348 milhões. Aí, ó, a parte da fiscalização. Né? E eu conto muito que o secretário apareça nessa audiência para prestar esclarecimentos ao povo mineiro, 348 milhões de dinheiro público. Sem licitação, me impressiona, Lavínia, empolguei, né, gente, a presença de vocês. Mas me permita só mais um minutinho, gente. Mas me impressiona porque a turma desse atual governo do Estado é a turma do mercado. Né? É o mercado que decide, é o livre mercado. E aí, 348 milhões, o secretário de Estado da Educação não possibilitou que o mercado pudesse concorrer nesse contrato. Porque aqui em Minas Gerais, o Programa Nacional de Livro Didático, tem uma turma nova que está aqui. Então, essa turma nova já estudou com o Programa Nacional de Livro Didático. Eu não. A nossa geração não tinha Programa Nacional de Livro Didático. Ou a gente comprava usado, ou a gente se virava, né? Porque livro didático é muito caro. Mas tem uma nova geração com o Programa Nacional de Livro Didático. Aqui em Minas, nos últimos anos, instituiu-se uma prática de que, para que Programa Nacional de Livro Didático, se pode gastar milhões comprando outros livros. Então, aqui nós estamos nesse esquema, aqui em Minas Gerais. E aí, a Secretaria de Estado da Educação não fez um processo licitatório, resolveu aderir a um contrato de São Paulo. Por quê? Aí depois eu fiquei olhando, por que foi aderir ao contrato de São Paulo? Porque o contrato de São Paulo já era com uma empresa. A mesma empresa que também tinha contrato lá no Pará, que também tinha contrato no Amazonas. Aí, por que aderiu ao contrato de São Paulo? Porque aqui se queria contratar aquela empresa. Não sei, pode fazer isso na administração pública? Eu escolher para quem eu vou fazer contrato de 348 milhões? E o engraçado, não tem nada engraçado, mas o engraçado é que o contrato foi como se fosse de uma única unidade, para que nós não pudéssemos verificar o valor unitário de cada um dos livrinhos que a Secretaria de Estado da Educação pagou. Aí é uma unidade por 348 milhões de reais. Eu torço muito para que no dia que eu marcar a audiência, diferente de hoje, o secretário de Estado da Educação venha aqui, porque a gente viu uma coincidência, reitora. Lá no Pará e aqui em Minas, era o mesmo secretário de Estado da Educação e a mesma empresa contratada. Essas coincidências da vida, não é? A vida é cheia de coincidências, e eu descobri essa coincidência no meu papel de fiscalização. E aí eu torço para que o secretário venha à Casa Legislativa explicar essa coincidência. A mesma empresa, no mesmo momento que ele é secretário, lá no Pará e aqui no estado de Minas Gerais. 348 milhões de reais. Talvez isso explique por que a Secretaria de Estado da Educação desmontou a equipe de formação que existia. Minas tem uma escola de formação cuja equipe foi desmontada, todo mundo teve que voltar para a escola, mestres, doutores em educação, que produziam material aqui para o Estado. A equipe foi desmontada e, na véspera do Natal, porque essa contratação é de dezembro, 23 de dezembro de 2025, na véspera, o secretário fez uma contratação de algo que não estava no plano de contratação. Porque a administração pública, orçamento público, você tem um plano, né? As secretarias fazem um plano. Você tem um plano. Como é que é o nome? Não, é o plano do que você vai contratar durante o ano. As secretarias fazem esse planejamento. Aí a gente foi ver, não tinha esse planejamento. Então, como é que durante o ano inteiro a secretaria não julgou que era necessário
ter um livro adicional, né, um kit de livros, um kit adicional, e, de repente, na véspera do Natal, a gente precisa desse livro, vamos comprar. Direto lá de uma contratação que já está feita lá em São Paulo, porque a gente quer aquela empresa, que é o Fazer Educação, Somos Educação, do grupo Fazer Educação.